Boa tarde a todos. Neste momento, iremos abordar a temática intitulada A Importância da Analgesia no Parto Vaginal, um trabalho desenvolvido pelos discentes Júlia Duarte de Sá e Tarcísio Rodrigues da Silva, para a disciplina de Bases Técnicas de Cirurgia e Anestesiologia, ministrado pelo professor Fabiano Timbó. Em termos gerais, o trabalho de parto é dividido em 2 estágios. O primeiro estágio, as dores são causadas pela contração uterina e dilatação do colo. Nós temos que estímulos viscerais do parto são transmitidos por fibras simpáticas que entram na medula espinhal nos segmentos T10 a T12 e L1, e é uma dor caracterizada difusa. Já no segundo estágio, a apresentação fetal acaba provocando a distensão do segmento inferior do útero, das estruturas pélvicas e do períneo. É uma dor somática bem localizada que vai do nervo pudendo até gânglio da raiz dorsal ao nível de S2 e S4. Sobre os métodos de analgesia para o parto vaginal, nós temos que levar em consideração alguns fatores, como, por exemplo, a eficiência terapêutica, os efeitos colaterais sobre a mãe e o feto e efeitos sobre a progressão do parto. Daí nós temos alguns métodos não farmacológicos, dentre eles a imersão em água, hipnose, psicoprofilaxia, acupuntura, audioanalgesia, aromaterapia, musicoterapia, neuroestimulação elétrica transcutânea e massagem. Mas devemos lembrar que a injeção de água estéril não deve ser utilizada para o alívio da dor do trabalho de parto. Sobre a analgesia sistêmica, para o alívio da dor do trabalho de parto, ela foi utilizada a primeira vez em 1847 por Simpson. Esse método de analgesia foi abandonado devido aos efeitos depressores no neonato e na mãe, impedindo assim eles de participarem ativamente do trabalho de parto. Atualmente, os opioides são os agentes mais empregados na analgesia do parto, mas eles podem causar depressão respiratória, prurido, náusea e vômitos. Sobre os medicamentos, nós temos a morfina em doses intramuscular de 5 a 10 miligramas ou intravenosa de 2 a 3 miligramas, mas atualmente ela vem sendo substituída pela meperidina, que apresenta o menor efeito depressor respiratório fetal. Nós temos o fentanil na dose intramuscular de 50 a 100 microgramas e intravenosa de 25 a 50 microgramas. Pode causar depressão respiratória grave quando comparado com a meperidina, e para ser utilizado necessita obrigatoriamente da disponibilidade de métodos de suporte ventilatório. O sulfentanil e o alfentanil não ganharam muita popularidade porque tem pouca vantagem sobre o fentanil. O remifentanil, que é um opioide de ação ultra curta e com rápido início de ação depois de uma dose intravenosa. A meperidina, que atualmente é o opioide mais utilizado na obstetrícia, em doses venosas de 25 a 50 miligramas ou intramuscular de 50 a 100 miligramas, deve ser administrada por via intramuscular de 1 a 3 horas antes do nascimento e não costuma levar depressão respiratória neonatal se aplicado nesse período. A nalbufina, que é utilizada em doses de 3 miligramas, tem efeito muito semelhante aos da meperidina e apresenta um efeito teto, ou seja, que a partir de determinada dose, a depressão respiratória ela não aumenta, mas a analgesia continua proporcional à dose. Quanto à analgesia controlada pelo paciente, o analgésico é injetado intravenosamente ou pelo espaço peridural através de uma bomba de infusão, que é disparada pela própria paciente quando há intensificação da dor, e ela libera doses adequadas. Quanto à analgesia inalatória, tem concentrações subanestésicas sem interferir na consciência ou nos reflexos protetores da laringe. Ela é obtida através da inalação sob máscara de mistura de 50% de óxido nitroso e oxigênio, trazendo alívio para a dor do primeiro estágio, mas é insuficiente para o segundo estágio. Existem raras situações que a anestesia geral se faz necessária no parto vaginal, que é o caso do sofrimento fetal agudo durante o período expulsivo final e para relaxamento para manipulação intrauterina. São usados o isoflurano, enflurano ou sevoflurano. Da anestesia regional, não tem os efeitos adversos do fármacos de uso sistêmico. O objetivo é bloquear as vias nervosas que conduzem à dor do parto, que são as fibras A, delta e C. As vantagens são produzir alívio completo da dor, que não ocorre nos opioides sistêmicos, mínimo risco de aspiração pulmonar do conteúdo gástrico e de complicações de depressão fetal, e técnicas contínuas com uso de catéter podem ser usadas durante todo o trabalho de parto. Quanto ao bloqueio paracervical, é usado para tratar a dor do primeiro estágio. O anestésico é
injetado com agulha longa em cada lado do colo uterino e associa-se a elevada incidência de bradicardia fetal devido à vasoconstrição da artéria uterina. No bloqueio dos nervos pudendo, promove a analgesia perineal, útil para anestesia do segundo estágio de parto. O bloqueio é obtido pela infiltração de cerca de 10 ml do anestésico local na interseção da espinha isquiática com o ligamento sacro-espinhoso. Na anestesia caudal, é uma modalidade de bloqueio peridural são administrados de 15 a 20 ml do anestésico local no espaço caudal, que é a porção peridural mais distal, pela via de acesso do hiato sacro. No bloqueio subaracnoide ou raquianestesia, indicada no período expulsivo e para promover a analgesia no primeiro estágio do parto, por meio da administração de opioides lipofílicos no espaço subaracnoide. E deve estar atento para o aparecimento de hipotensão arterial e cefaleia após punção dural. Na anestesia peridural, é o método mais difundido para o parto vaginal, que pode ser mantida por longos períodos, atendendo a todo o trabalho de parto, e as substâncias usuais são bupivacaína, ropivacaína e levobupivacaína. E técnicas combinadas como peridural e bloqueio subaracnoide têm um rápido início de ação analgésica após injeção subaracnoide, aliada à flexibilidade de um catéter no espaço peridural, que proporciona uma analgesia de longa duração para um trabalho de parto prolongado. Essas são as referências. Muito obrigada.